Então, o versículo que cabe para nós hoje, do capítulo 3 de Mateus, é: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o que é arrependimento? Isso é bom, arrepender? Por que é bom? Mas não era melhor ficar escondido sem ninguém saber? Não é que todo mundo faz, mas quebrou o prato, olha para um lado, olha para o outro, ninguém viu. Não ficaria melhor? Então, quando uma pessoa carrega uma culpa, ela carrega um peso. E qualquer peso que a gente carrega na consciência, ele pode se transformar em uma doença. Então, arrepender é fundamental, que significa que eu não quero errar mais. Eu não quero voltar a errar. Então, se eu roubei, arrependi, com certeza posso nem reparar, não posso nem querer reparar, porque a reparação vai ser mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que reparar perante a justiça divina. Mas perante a justiça dos homens eu posso nem reparar. Mas pelo menos eu tendo arrependimento, significa que na minha consciência eu não vou mais cometer aquele crime, aquele erro. Isso é fundamental, isso é muito bom. Imagina só uma situação hipotética e absurda, mas não é absurda porque acontece. Uma pessoa mata a outra, tá? Ela se arrepende disso. Mas a partir daquele momento ela vai repensar toda a própria vida, vai perceber o ódio que ela estava sentindo pela outra pessoa, vai observar o ato em si e ver que agiu errado, pode ir para a cadeia, pode ser julgado pelos amigos, ele perde a moral perante a família, perante a mãe e o pai. Então ele determina na vida dele: nunca mais vou matar, nunca mais vou mentir, nunca mais vou roubar. Não importa que crime a pessoa cometa, mas quando vem o arrependimento, mesmo que não venha a reparação aqui na terra perante os homens, a pessoa muda a postura mental e passa a partir daquele momento a agir contrário àquele ato bárbaro, aquele crime. Então ela para de errar. Então o arrependimento é fundamental na vida de todas as pessoas. João Batista ele veio na terra para anteceder o próprio Cristo. E quando ele veio anteceder o Cristo, ele começou a ensinar coisas que o próprio Cristo ensinaria. E uma dessas coisas é justamente a questão do arrependimento. Então, quando João Batista ele começou a falar do arrependimento, ele mexeu com a estrutura da sociedade. Que até então as pessoas pensavam o seguinte: eu posso fazer de tudo, desde que não seja descoberto, tá bom. Então eu posso trair, posso roubar, posso, enfim, usar drogas, usar o álcool, né? Na época de Jesus, usar do álcool, mas enquanto as pessoas não souberem que eu estou fazendo, não tem problema. E o arrependimento já coloca como se fosse uma barreira, um anteparo para evitar esse tipo de coisas, essa situação. Então a primeira coisa que o João Batista fala é justamente o arrependimento. Mais na frente a gente vai ver uma outra coisa que ele fala: confessar os pecados. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre essa segunda situação. Sigamos mais um trechinho aqui do Evangelho. Porque é este o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, desde a época anterior a Jesus, mais de 1000 anos, mais de 1000 anos, tivemos profetas. E esses profetas, que nada mais eram do que médios, na época de Jesus não usava o nome de médium, usava o nome de bruxo, usava de mago, usava de vidente, usava de profeta. Os profetas nada mais são do que os próprios médios hoje. São pessoas que têm a capacidade de perceber o que se passa no mundo espiritual e fazer inclusive a profecia, que é uma das qualidades do profeta. Não é exclusivo para eles na época, não era exclusivo a pessoa fazer profecia, falar do futuro, mas se qualquer um tivesse a sensibilidade já era considerado um profeta. E esses profetas que falavam do futuro, que faziam profecias, diziam que iria vir um homem especial, um líder religioso, um anjo que faria com que restabelecesse a paz, a concórdia, o equilíbrio para toda a sociedade. No caso, esses profetas eles se situavam muito, falavam especificamente do povo hebreu, porque eles pensavam que eles eram um povo escolhido. Uma pequena infantilidade deles, porque nós temos essa característica.
Considerar que o que é nosso, dos nossos familiares, dos nossos amigos, do nosso povo, é superior a outros povos, a outras pessoas. Então eles só agiram como age qualquer pessoa. De qualquer forma, eles predisseram que iria vir um homem especial. E antes desse homem especial, viria um outro anunciar. É como se fosse um na frente, anunciando a chegada, e outro atrás, fazendo a reforma. E esse que veio anunciar foi profetizado por Isaías, dizendo que é a voz que clama no deserto. Interessante, porque João Batista, ele era de família religiosa, né? O pai dele atendia no templo. O nome do pai dele era Zacarias, ele era casado com Isabel. Zacarias já era um homem de idade avançada, casado com uma mulher com idade parecida com a dele, também de idade avançada. Os dois eram velhos e não tinham filhos. E o desejo do casal era ter um filho. E aí um dia Zacarias foi ao templo, e chegando no templo, ele ficou dentro do templo, os outros ficaram de fora, porque nos judeus eles têm áreas separadas. Tem a área onde apenas os sacerdotes, os líderes religiosos entram, fazem o sacrifício, fazem a adoração, acendem as velas, acendem o incenso, fazem o que eles têm que fazer ali, separado do povo. É como se fosse uma tenda interna. E tem uma outra tenda externa, onde ficam alguns outros sacerdotes, alguns escribas, e uma outra tenda onde fica o povo. E aí Zacarias entrou nessa tenda, na parte interna, para acender os incensos, fazer as orações. E ele se demorou. Por que ele se demorou? Porque na frente dele apareceu um anjo. Aparecer um anjo é materializar. O que é um anjo? Um anjo é um espírito bom. O anjo tem asa? Não precisa, porque os espíritos bons, os espíritos puros, eles podem se movimentar pela força do pensamento. Eles desejam estar em um local e praticamente eles aparecem instantaneamente ali. A gente vê isso lá no livro dos Espíritos. O que a gente encontra lá no livro dos Espíritos? Uma passagem sobre o deslocamento dos espíritos. O espírito ele pode se deslocar e ver o espaço que ele percorre, ou ele pode simplesmente desaparecer aqui e aparecer ali. Isso é uma característica dos espíritos. Então os anjos são espíritos puros que não precisam de asas. Eles podem apresentar asas? Sim, podem apresentar asa, nada impede. Porque se eu acredito que o anjo tem a asa, ele vai aparecer com a asa. Que aí, dentro da minha compreensão, seja eu adulto ou seja criança, é mais fácil o anjo voar, desaparecer de um local e aparecer do outro, com asas, do que sem asas. Na minha concepção, eu preciso de um anjo com asas. Aí ele vai aparecer com asas para mim. Mas o anjo não precisa de asas. Assim como o demônio também não precisa de chifres. Mas se eu acreditar piamente que os demônios têm os chifres, esse vai se apresentar com todas as características que eu tenho na minha fantasia. De acordo com o meu ponto de vista, os espíritos se apresentam. Dá para entender? Zacarias estava lá no templo, estava orando no templo, apareceu o anjo Gabriel. Se eu não me engano, o nome do anjo era Gabriel. E o anjo Gabriel falou para Zacarias: Zacarias, vim te trazer uma novidade muito especial. Pela sua conduta, pelo teu comportamento, os seus pedidos vão ser realizados, o seu pedido vai ser realizado. E aí ele falou: você vai ser pai e a tua mulher Isabel vai ser mãe. Zacarias, por ser humano, ele duvidou. Ele falou: mas como eu posso ser pai e minha esposa mãe, se ambos somos de idade avançada? E o anjo fala para ele: para Deus nada é impossível. Mas porque você duvidou, como prova de que tudo é possível perante Deus, para Deus, como prova, você vai ficar sem poder falar até que essa criança nasça. E aí Zacarias saiu para fora do templo e começou a tentar explicar, gesticular e falar, e ninguém entendia nada, e todo mundo percebeu que ele teve uma vidência, alguma coisa muito importante. E aí começaram a perguntar o que era. Deram uma plaquinha, ele escreveu mais ou menos o que era, mas ficou mudo. E foi passando o tempo, foi passando os meses, até que a mulher estava para nascer, a criança já estava para nascer. E aí quando a criança nasceu, o pessoal começou a falar: qual será o nome dessa criança? Detalhe, o anjo falou: ele se chamará de João. Zacarias tinha contado isso para a esposa dele, para Isabel, mas outras pessoas não sabiam, e os parentes adoram influenciar, né, dar sugestão.
Um dizia, não, vamos chamar de Zacarias como pai. Não, vamos chamar de Gilberto, de Felipe. Cada um tinha um nome para dar. Porque Felipe é nome do avô, não sei o que, porque é parente não sei de quem. E cada um estava dando sugestões. E a mulher estava confusa e falava, não, o nome dele tem que ser João. E o pessoal falava, não, ninguém da sua família tem nome de João. E aí Zacarias pediu a plaqueta, uma plaquinha de cerâmica e um giz e começou a escrever o nome da criança João. E quando ele colocou o nome da criança João, aí soltou a voz dele, ele voltou a falar, tá? Então foi isso que aconteceu com o nascimento de João. E João já era uma criança especial, porque ele era diferente de outras crianças. Dizem alguns que ele foi aluno dos essênios, que ele estudou junto aos essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram religiosos que ficavam no deserto e cumpriam todas as obrigações religiosas para aguardar tanto o enviado, aquele espírito que viria antes, como o próprio Cristo. Então eles já preparavam a vinda desse enviado e se preparavam para a chegada de Jesus, sem saber de Jesus e sem saber do enviado, que era o João Batista. E João, ele aprendeu com os essênios. Entre os códigos de moral dos essênios estavam o compartilhar, o dividir os bens que possuíam. Então já tinha lá o dever de solidariedade, de amizade, de respeito, de ajuda mútua. Eles não se davam em casamento, não se casavam. Aí pergunta, mas como é que os essênios cresciam, né? Digo, em número, e continuavam durando perante o tempo? É que as mães judias viam que aquele povo era um povo bom, pessoas boas, honestas, entregavam para que os essênios criassem as suas crianças. E João Batista, de acordo com um historiador, não sei se confiável ou não, foi um desses criados pelos essênios. De um jeito ou de outro, o que está certo, que tem lá na Bíblia, é que esse João Batista um dia ele foi para o deserto. E estando no deserto, ele ficou nas margens do Rio Jordão. E ele começou a pregar. E ele pregava o arrependimento dos pecados, tá certo? Anunciando, preparando o povo para quem iria vir depois, Jesus. Então, muitos dos ensinamentos de João Batista são parecidos, iguais aos ensinamentos de Jesus. João Batista ele era mais natural possível, ele se alimentava de maneira limitada. Por que ele se alimentava de maneira limitada? Porque ele não comprava nada, ele só se alimentava das coisas que ele encontrava no deserto. Já pensou uma pessoa se alimentar com coisa no deserto? O que vocês encontram no deserto? No caso, a água ele encontrava porque tinha o Rio Jordão. Estava perto do rio, ele chegava lá e bebia água. E comida? Que comida que tem lá no deserto? De repente, uns largatinhos, algumas frutas. Ele fala aqui gafanhoto. Então ele colocava uma roupa, que era uma pele de camelo, que tinha que se cobrir até se proteger do frio. Não tinha uma roupa de tecido, ele queria viver mais simples possível, destituído de tudo quanto é coisa material, não dependia de ninguém, né? Nem para se alimentar, ele pegava, que está aqui. E João tinha suas vestes de pelo de camelo, pelos de camelo, né? Pele de camelo, né? E no cinto de couro, né? Um cinto que amarrava essa pele de camelo, e se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Eram os alimentos dele, que ele encontrava no deserto. Não tinha alimento no deserto, ele se alimentava do que tinha. Eu vi uma certa vez que falou que inclusive ele não comia nada animal. E aí veio-se o questionamento, mas diz aqui na Bíblia que ele come gafanhoto. Mas existe uma planta lá no deserto, na região de João Batista, uma alfarrapeira, e o nome da fruta, né, seria justamente gafanhoto. Mas isso aí já é uma controvérsia histórica, que tem um grupo que diz que ele não comia nada de animal, só comeria essa planta, frutos dessa planta e do mel silvestre. E uma outra corrente já defende, ele comia o inseto mesmo, o gafanhoto.